Boa tarde, espero que se inscrevam no canal, comentem e curtam. A AMA resolverá todas as pendências até o final do ano, promete ministro. Por Jair Ratner. O ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, anunciou esta quarta-feira, 24/9, que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, terá resolvido todos os casos em atraso até o começo do próximo ano. A AIMA vai chegar em 2026 sem a mochila, afirmou na coletiva em que anunciou a nova proposta de mudanças da Lei de Estrangeiros, Lei 23/2007, que tinha sido rejeitada pelo Tribunal Constitucional. A principal modificação diz respeito ao reagrupamento familiar. Segundo o ministro, vai ser uma realização inédita por parte dos serviços públicos. O Estado português será responsável por um dos maiores feitos das últimas décadas. Nós, neste ano, tratamos de 900 mil casos atrasados. São 440 mil das manifestações de interesse, 220 mil de residências CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mais as renovações por decreto-lei, mais as do regime transitório, contabiliza. Desde o começo de julho, a estrutura de missão da AIMA está tratando dos casos de renovações de autorizações de residência que caducaram entre 20 de fevereiro de 2020 e 30 de junho de 2025. São 374 mil títulos de residência que tiveram a sua validade estendida até 15 de outubro. Faltando pouco mais de 20 dias para terminar esse prazo, ainda não há indicações se serão prorrogadas novamente. Leitão Amaro procurou apresentar exemplo de que a instituição está funcionando bem. Atualmente, não há filas na AIMA, a não ser de manhã, quando abre a agência, disse. Ele apresentou dados especificando como foi feita a regularização dos processos. Disse que a AIMA foi responsável por cerca de 200 mil processos e que a estrutura de missão tratou de mais de 600 mil. Para garantir que a situação seja resolvida, o ministro afirmou que está sendo feito um investimento para melhorar a capacidade da AIMA. Citou, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico da agência, o aumento da capacidade de atendimento e a melhoria do atendimento telefônico. Algumas das dificuldades sentidas pelos imigrantes deverão ser corrigidas, disse Leitão Amaro. À medida que resolvemos tudo, continuam a aparecer alguns casos. Há erros de agendamento, cartões que demoraram para chegar, cartões enviados para a morada errada. O que for partilhado conosco, estamos aqui para resolver, assegurou. Depois de comparar com a situação que existia antes do governo de que faz parte, em que o atendimento aos imigrantes não funcionava e em que centenas de milhares de casos se acumulavam por anos, ele ressalva que sempre haverá algo que não vai dar certo. Não prometemos que amanhã haja zero problemas ou que não haja espera para ser atendido. Isso não existe, assegura. Golpistas voltam com site falso da AIMA cobrando 58 euros por agendamento. Por Jair Ratner. Quase 2 meses depois de sair do ar, na sequência de um alerta feito pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, por meio das redes sociais, um site falso, intitulado Cefaima, foi retomado por golpistas. Como da vez anterior, utiliza os símbolos da AIMA e a cor roxa da identidade gráfica da agência, prometendo facilitar o agendamento de atendimentos a imigrantes que precisam regularizar a situação documental em Portugal. Em uma experiência feita pelo Público Brasil, sem colocar nenhum dos dados pessoais, o site passou diretamente para a escolha da data e da hora para o falso agendamento. Depois de escolhida a data, aparece o valor a ser pago, 58 euros, cerca de R$360. Fraude busca tirar vantagem das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes junto à AIMA. Há dezenas de milhares de cidadãos à espera de agendamento para conseguir o título de residência no país. Nos grupos de brasileiros em aplicativos de comunicação, o que aparece é a seguinte frase: já está disponível no site da AIMA a manifestação de interesse e o CPLP, com o endereço da fraude. Um dos indicadores do golpe é a possibilidade de agendar sem introduzir qualquer dado pessoal. Outro é a menção ao SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que foi extinto e substituído pela AIMA em 2023. Um terceiro sinal é a menção, nas redes sociais, à manifestação de interesse, instrumento para a legalização de imigrantes que deixou de existir em 2024. Cibercrime. Para enganar os imigrantes, os responsáveis pelo site falso usam dados reais, o endereço da loja da AIMA dos Anjos, os números de telefones do Centro Nacional de Apoio à Integração de Imigrantes, CLAIM, e o horário de funcionamento das lojas da Agência para Migrações. Em agosto, após a fraude ter sido desmascarada, o site saiu do ar.
A principal diferença entre as duas tentativas de fraude é na extensão de domínio do endereço, as letras que aparecem depois do ponto. Segundo o advogado Célio Sauer, é uma situação de risco. Há quem não perceba que se trata de uma fraude, afirma. Segundo a advogada Marcela Camargo, especializada em direito criminal, o autor do site está cometendo um crime de falsidade informática. Está previsto na lei do cibercrime, que busca punir a introdução, modificação, apagamento ou supressão de dados eletrônicos que resulte na produção de documentos não genuínos. Esse crime é punido com pena de prisão de até 5 anos, afirma. O NEL não é uma ICE portuguesa, diz Leitão Amaro, sobre polícia para imigrantes. Por Jair Ratner. O ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, refutou, nesta quarta-feira, 2409, que a atuação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, UNEL, vinculada à Polícia de Segurança Pública, PSP, possa ser comparada à Polícia de Imigração Norte-Americana, a ICE, que sistematicamente desrespeita a lei. A declaração foi dada em entrevista coletiva para a apresentação das novas propostas de mudanças na Lei de Estrangeiros, que devem substituir o pacote anti-imigração barrado pelo Tribunal Constitucional. Em resposta a uma pergunta se a invasão por parte da UNEL de um salão de beleza em Queluz, sem ordem judicial, com os agentes exigindo documentos de trabalhadoras e clientes, não seria comparável à da Polícia de Imigração dos Estados Unidos, Leitão Amaro assinalou. Gostaria de apelar aos participantes do processo comunicacional que não somos e não queremos ser agentes radicais, populistas e extremistas, para não usarmos figuras sem o mínimo cabimento na realidade só para atrair a atenção midiática de pessoas que leem. Segundo o ministro, não é possível equiparar a atuação da estrutura policial portuguesa com a que se vê nos Estados Unidos. Não há a mínima comparação entre o que estamos a fazer em Portugal com pessoas que arrastam, que instrumentalizam, que maltratam, que deportam em massa imigrantes. Nós, em Portugal, não fazemos isso, assegurou. Deportação em massa. Leitão Amaro reafirmou que a política portuguesa para imigrantes é humanista e respeita a dignidade humana. Nós estamos a construir um país onde não colocamos uns contra os outros. É por causa dessa abordagem que nós, como país, para cada área da política da imigração, podemos dizer o que fizemos pelo controle, na entrada de imigrantes, e o que fizemos pela integração, assinalou. O ministro questiona a comparação, dizendo que é uma invenção. Uma ICE portuguesa? Imagens de deportação em massa? Onde é que viram isso? Isso não existe em Portugal. E ninguém faz um bom serviço ao debate público em Portugal se ficcionar que essas coisas podem existir aqui, frisou. Como mostrou o Público Brasil, na segunda-feira, 2209, por volta do meio-dia, um grupo de 7 agentes da polícia para imigrantes adentrou um salão de beleza onde estavam 4 mulheres, 3 delas brasileiras, e as ameaçou de prisão. Me senti uma bandida, disse a cabeleireira Ariana Vitória de Santana, 31 anos, que foi intimada a comparecer nesta quinta-feira, 2509, à Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA. Comparação válida. Segundo a antropóloga e jurista Manuela Martins, faz sentido comparar as duas forças policiais, a portuguesa e a norte-americana, voltadas para imigrantes. Em antropologia, sabemos que o outro é sempre o grande culpado. Atribui-se ao outro todas as culpas pelo que está errado e pelo que não funciona. Se o Serviço Nacional de Saúde não atende, a culpa é do imigrante. Se faltam casas para morar, a culpa é do imigrante. Se acontece um crime, a responsabilidade é do imigrante. Nos Estados Unidos, segue-se a mesma linha, observou. Nascida em Portugal, Manuela, que foi professora de Direito Constitucional e Administrativo durante 25 anos no Rio de Janeiro, indica o que vê de semelhança. Tanto a Unidade de Polícia de Fronteira Portuguesa quanto a Polícia de Imigração dos Estados Unidos servem para fingir que está sendo feita alguma coisa caçando imigrantes indocumentados, assinalou. Em relação à operação da UNEL no Salão de Beleza de Queluz, a jurista afirmou que a ação foi ilegal. Aquilo feriu a Constituição portuguesa e os direitos humanos. Entraram em um estabelecimento comercial sem um mandado judicial ou sem um motivo plausível. Juridicamente, foi um abuso de poder, avalia. Criar medo. Segundo a representante da comunidade brasileira no Conselho das Migrações e Asilo, Cintia de Paula, a criação da UNEL faz parte de uma política para que os imigrantes vivam receosos. Isso é uma política de medo que o governo está tentando implementar, que, além da unidade de polícia, inclui alterações na lei de estrangeiros e na lei da nacionalidade. Essa política não ocorre apenas em Portugal, mas em vários outros países, incluindo nos Estados Unidos, afirmou.
Na direção da Casa do Brasil de Lisboa, Cintia tem acompanhado a forma como os imigrantes estão sentindo com as políticas adotadas pelo atual governo. O que mais me preocupa é que as pessoas estão apavoradas. Este momento histórico é muito triste. O país enfrenta diversos problemas e está sendo contada uma narrativa injusta que atribui a responsabilidade por todos os problemas aos imigrantes. Portugal passou de um discurso de acolhimento para outro em que os imigrantes não são bem-vindos, disse. Gostaram? Até o próximo vídeo e curtam, apoiem o canal.